E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, também era o nosso desejo gravar um vídeo a respeito das ocorrências que vem acontecendo aí nessa questão do racismo, nos eventos que vem chocando a sociedade. Então, o nosso desejo era gravar um vídeo para expor as nossas opiniões acerca de tudo isso que está acontecendo e também expor alguns conceitos básicos e fundamentais para quem quer realmente ter uma posição correta diante do racismo, diante de tudo isso que está acontecendo. Então, a busca maior que vem ocorrendo hoje é a questão da posição. Eu me posiciono e como que eu devo me posicionar? Nessa questão de ser ou não ser antirracista, de ser antirracista, é aí que está um conceito super básico que muitas pessoas precisam entender e que às vezes não é claro para muitas pessoas. Que o racismo, ele não é algo individual, não é algo do caráter de cada um no individualismo, mas ele é algo estrutural. O que a Júlia tá querendo dizer com isso? Que o racismo ele não é algo individual, mas ele é algo estrutural. Por exemplo, gente, quando a gente se depara com um ato racista, de discriminação, um ato violento de discriminação, a gente pode colocar um exemplo como o policial que assassinou o George Floyd, quando a gente vê uma... Que raiva. O que você fez? Espiei aqui no vídeo, mano. Enfim, mas... Tá chuvando. Pessoal, o que a Júlia tá querendo dizer com isso, com que o racismo ele não é algo individual, mas ele é algo estrutural, ou seja, não vai de cada pessoa em si do indivíduo, mas ele é algo estrutural, que está presente nas estruturas. Por exemplo, quando a gente se depara com um ato racista, de violência, de discriminação, como por exemplo, o policial que assassinou George Floyd, a gente já vê isso como algo anormal, como a anormalidade. Por exemplo, uma pessoa, a gente se depara com esse tipo de pessoa e a gente fala, essa pessoa é uma sem caráter, essa pessoa ela é anormal, essa pessoa é sem princípios, e principalmente a gente não se vê como essa pessoa. A gente vê essa pessoa longe de nós. Então a gente fala, não, eu não sou racista porque um racista é como um policial que assassinou o George Floyd, que tem esses atos que matam o negro. E então eu não sou uma pessoa racista. Mas o que a gente está querendo dizer? Eu não quero dizer que o racismo ele é algo normal, mas ele está presente na normalidade das coisas. Ele está presente em olhares, ele está presente nas estruturas, ele está permeando assim a lógica, a mentalidade social. Está no sistema. Ele está no sistema. Então eu quero dizer que muitas vezes a gente pensa que ele é só um evento, que o racismo ele é um evento que aconteceu, como está escancarado para nós nestes tempos, como assassinatos de pessoas negras, mas o racismo, não, ele não é só isso aí, ele não é só o evento que aconteceu, mas ele é algo que acontece. O mesmo racismo que assassinou George Floyd, que assassinou João Pedro, ele é o mesmo racismo que deixa um negro na escola excluído no canto da classe. É o mesmo racismo que deixa uma menina negra, por exemplo, sem um par para dança de quadrilha. Então, é o mesmo racismo. Bom, nessa questão de o racismo estar nas estruturas, de estar no sistema mental, no sistema de ações das pessoas, é aí que tá. A partir do momento que nós, seres humanos, estamos dentro, estamos debaixo dessas estruturas, desse sistema, automaticamente nós carregamos consigo, conosco, uma ideologia racista. Automaticamente, as nossas ações, tudo será mudado. Automaticamente, isso está implantado em nós. O sistema está implantado em nós. Algo ideológico está implantado em nós. Então, o racismo ele não está presente só em um evento violento. Ele também está presente nas nossas ações diárias, nas nossas ações cotidianas, nos nossos pensamentos, no nosso sistema mental, porque nós estamos construídos debaixo de uma estrutura. Então, ele não é algo natural, mas ele é algo construído, que precisa ser desconstruído. Bom, então às vezes você não se vê compactuante da ação, você não se vê uma pessoa racista, porque você não compactua com certa violência que foi explícita na sua cara. Mas essa questão da sua emoção, da sua indignação, da sua comoção, você acha que isso realmente te define uma pessoa não racista, mas isso não muda nada e não te torna uma pessoa antirracista. Porque, pessoal, existe uma grande diferença entre ser uma pessoa não racista e ser uma pessoa antirracista. Hoje, todo mundo tá colocando, por conta desses eventos que tá acontecendo, hashtag antirracista, somos todos antirracistas. Mas será que você realmente entende o real motivo de ser uma pessoa antirracista? Por exemplo, uma pessoa não racista, que todo mundo se define, se eu perguntar pra qualquer um, vai falar que, não, eu não sou uma pessoa racista.
Mas uma pessoa não racista é uma pessoa que ela não compactua com a violência, com a discriminação, com a inferiorização dos negros, do povo negro. É uma pessoa que ela se indigna, que ela vê um ato de discriminação em sua TV e ela se indigna, ela se choca, ela se emociona e ela fala, não, por que acontece isso? Mas o que a gente fala? É aí que tá. A comoção, a indignação não vai resolver de muita coisa. É isso que eu quero que vocês percebam. Não resolve de muita coisa porque você ser um não racista, não compactuante, mas mesmo assim você ser uma pessoa passiva, você não tá fazendo nada para que isso mude. Então, ser um não racista, você não compactua com nada disso, mas você também não faz nada. E o que acontece? Aí que tá, a desconstrução ela vem por ser uma pessoa antirracista. O que é ser uma pessoa antirracista? É uma pessoa que ela procura, primeiramente, conhecer como o racismo ele se constrói nas relações, como que ele está permeado nas relações, na sociedade. Ela procura entender, ela procura ouvir, ler autores negros, ela procura conhecer e se desconstruir ao longo do tempo. A cada dia, como a Júlia disse, com as suas ações diárias, com seus pensamentos diários, com muitas vezes opiniões que você tem de certas coisas. Então primeiro vem pelo conhecimento. Então não se defina uma pessoa não racista, mas o que você precisa fazer é se desconstruir a cada dia uma pessoa antirracista. É aquela que ela vai colocar o pé e ela vai se posicionar, ela vai ter uma postura de uma pessoa antirracista, porque o racismo ele precisa ser desconstruído. Partindo do princípio que ser uma pessoa antirracista é mais que um ibope de internet, é mais do que se chocar com eventos violentos, com eventos racistas, é mais do que se emocionar com a morte de um negro, mas é se desconstruir primeiramente racista, se desconstruir e a partir daí começar a conhecer e começar a entender a negritude, começar a entender a posição da branquitude, começar a entender o que está envolto dessas questões e se posicionar e fazer alguma coisa. Você que se diz antirracista, o que você tem feito para combater o racismo no dia a dia? O que você tem feito para combater o racismo na sua comunidade? O que você tem feito para combater o racismo dentro da sua casa? Nas piadas de domingo na mesa, no almoço ou na janta? E isso é ser um antirracista. Você precisa fazer alguma coisa. O racismo ele é mantido por organização, ele é mantido por pessoas organizadas, por mentes organizadas. Então ele precisa ser combatido por uma organização, por mentes organizadas, por mentes conscientizadas. Então você só se mobilizar, a sua revolta, a sua emoção, a sua indignação, sim, ela é útil. A indignação ela é útil. Mas não é ela que combate o racismo. A indignação, a emoção, ela é algo passageiro, ela é algo momentâneo. Quando o fogo abaixa, a sua posição também abaixa. Então, ser uma pessoa mobilizada não é isso que vai combater o racismo. Mas agora, ser uma pessoa organizada, conscientizada e principalmente desconstruída, isso que vai combater o racismo. Então a mobilização, ela não quer dizer nada antes da desconstrução. Não adianta a sua revolta, a sua indignação, sem que você se posicione como uma pessoa antirracista e que faz e que combate a injustiça no seu dia a dia. Então, pessoal, somente a mobilização, ela não dá conta de combater o racismo. Então eu, como uma pessoa branca, eu quero me posicionar diante de tudo isso. Eu não tenho lugar de fala, eu não posso fazer nada sobre isso. Os brancos não têm lugar de fala. Muitas pessoas acham que racismo, eu sou uma pessoa branca, racismo não tem nada a ver comigo. Que eu sou uma pessoa branca, racismo tem a ver com os negros, eles procuram e eles estudam. Mas é aí que tá. O racismo, ele é profundamente um assunto para pessoas brancas. Porque começou um problema de brancos. Porque iniciou pela branquitude. Mas não é só isso que a gente quer dizer também. É que cada um fala do lugar onde está, né? A gente acredita que cada um tem seu lugar de fala, tanto o negro como o branco. E cada um se enxerga, por exemplo, você se enxerga, você só funciona enquanto branco uma vez que você não se define no grupo de pessoas negras. Então eu sei que eu sou uma pessoa negra porque eu não faço parte do grupo de pessoas brancas. A mesma coisa de um branco. Então cada um fala do lugar onde está. Mas antes de você falar, você precisa compreender. Ou seja, ter o conhecimento, buscar o conhecimento antes de falar, né? Que é o mais... Ai, calma aí, deixa eu... Que eu antes de falar é mais propício.
E é isso, pessoal. Mas assim, antes de você falar, você precisa compreender, ou seja, adquirir o conhecimento. Então, qual que é o seu lugar de posicionamento? O que você tem que fazer frente a tudo isso? Buscar o conhecimento. E nessa questão do entendimento, de realmente conhecer, de saber o que você está falando, de realmente saber como você está se posicionando e antes de se posicionar, realmente entender o que é se posicionar antirracista, o que é realmente se incluir no movimento. Como a gente já tinha dito, a revolta, a emoção, a indignação, ela não causa muita mudança. A mobilização momentânea e temporária, ela não causa muita mudança. Então o que vai causar mudança? Qual que é a maneira mais eficiente de combater o racismo? Aí você fala, né? Através do consumo, do conhecimento, da organização e da desconstrução. Da desconstrução que a gente fala no dia a dia. E o consumo que a gente fala é livros, leia livros de autores negros, consuma conteúdos de pessoas negras, porque é somente pelo conhecimento que a gente vai conhecer e entender o outro lado, entender o lado da outra pessoa, do outro povo, né? Não adianta a gente dizer que nunca entre, exatamente num livro que a gente já vai mostrar aqui pra vocês, que tá, nunca entre em uma discussão dizendo que você não é racista. Nunca entre. Primeiro você vai, isso é uma fala muito simplista. Vai consumir autores negros. Vá procurar as falas de pessoas negras. Não só isso, como a gente já falou, se desconstrua seus pensamentos. E isso vai te ajudar a se desconstruir pensamentos que você tem, que muitas vezes estão debaixo de lógicas racistas. Consuma, entenda, tenha conhecimento para depois você ir pra luta. Porque conhecer, você já tá lutando. Entender o lado da negritude, você já está lutando. Então antes de você tentar combater o racismo pela bandeira branca, vá e tente combater o racismo pela bandeira preta. Vai entender o racismo pela bandeira preta, pelo lado negro, pelo lado da negritude. Antes de novamente ser consumido pelos seus ideais racistas e pelos seus ideais brancos. E falando de conhecimento, um livro que a gente quer indicar aí pra vocês é esse livro aqui, ó. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Tem muita gente que pediu pra gente indicando livros, mas assim, depois a gente faz um outro vídeo, tá, pessoal? Indicando outros livros, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas aqui, ó, já colocando aí pra vocês o primeiro livrinho, porque a gente tá falando exatamente disso, de antirracista. E isso, como já diz o nome, Pequeno Manual Antirracista. Então é um livro muito prático, que fala de atitudes práticas que você pode ter para ser uma pessoa antirracista. Então, isso já confirma o que a gente tá falando, que o ser um antirracismo é uma desconstrução, é um processo. Então não é só algo que você vai fazer, #antirracista, não. É um processo que você vai colocar, né, no seu dia a dia. Então, a gente vai estar deixando o link aí pra você tá comprando. Se eu conseguir jogar o link aí, tá? E é isso, pessoal. Esse é o primeiro livrinho que a gente indica. Então, pessoal, essa era a mensagem que a gente queria deixar pra vocês. Não seja uma pessoa apenas indignada, emocionada, comovida com o racismo, mas seja uma pessoa posicionada diante do racismo. Não use do seu próprio egoísmo se promover de corpos negros para se beneficiar em redes sociais. Não use correntes só para dizer que você se inclui e apoia o movimento. Mas na verdade o maior apoio é você realmente se desconstruir racista e você ter as suas ações diárias de combate ao racismo no seu dia a dia. Então, como combater o racismo? Não é por indignação, não é por emoção temporária, mas a sua desconstrução, diária, o seu conhecimento e a sua interpretação verdadeira sobre isso é o que vai combater o racismo de forma eficiente e eficaz. Então essa é a nossa mensagem aí. Nos siga nas redes sociais, no Instagram. E é isso, pessoal. Mais dúvida, a gente vai estar fazendo mais vídeos para responder as outras perguntas de vocês. Mas esse vídeo foi realmente específico na questão do antirracismo. E aí, vocês dão sugestões de vídeos aí pra gente estar respondendo. É isso, pessoal. Fica com Deus. A paz.